nunca tinha imaginado a gente tocar num festival que nem o Lollapalooza. Mas a verdade é que, sei lá, não achava que ia ser agora, assim, 2017, né? Não que a banda seja nova, mas é um puta pau. É diferente de qualquer outro show que a gente já fez, né? E batia aquela ansiedade bizarra naqueles 3 segundos antes de entrar no palco, que durou uma eternidade, né? Nossa, eu tava nervoso. Ali, realmente, eu sou uma pessoa muito calma, mas ali acho que ninguém fica calmo. Mas é bom, cara. Tava sendo até difícil de entender, assim, qual era o sentimento, porque ao mesmo tempo que você tá ansioso, ao mesmo tempo que você tá com aquela adrenalina, você também tá muito feliz. Eu puxei um barulhão na guitarra e a gente começou o show e foi ótimo, a sensação foi muito boa. A viagem foi legal porque eu fiquei pensando nisso, né? Fiquei pensando como é que seria dali 3 dias a gente tocar. Eu não consigo fazer uma refeição em 30 minutos. Você consegue. Por quê? Tu cortou o pé. Pra São Paulo. Mas as outras... Ele dá o dedo. É sempre divertido viajar e eu gosto. O Gabriel, infelizmente, não tava. Ele tinha aula, ele só pôde chegar depois. Dessa vez a gente acabou indo de ônibus, o que foi uma coisa até legal, porque a gente tava com esse clima e tudo mais, você vê uma viagem passar, parecia que dava um contexto mais legal de realmente tô viajando pra desempenhar uma parada legal pro The Altos. Envolve o tiozinho na bagunça. A gente chegando em São Paulo, a gente ficou na casa dos pais da Brenda, que eles sempre acolhem a gente lá. A gente ficou na casa da Brenda, minha namorada, e é um lugar que geralmente quando a gente vai pra São Paulo a gente fica por lá, quando não rola um hotel, que é uma coisa super comum. Eles sempre ajudam muito a gente, então foi legal. 10 para 7. Dá um oi. Oi, quem é você? Eu sou a hospedeira da banda. E esses são os parasitas do The Altos. E na casa dela a gente é muito bem recebido, o pessoal trata a gente muito bem, dá uma tranquilidade pra gente saber que pode ir pra lá e contar com eles. Só galera foda! Oi, Denis. Pra onde que vocês estão indo agora? Estamos indo dar uma entrevista para o G1. No segundo dia da viagem, a gente foi dar entrevista no MASP. Sempre que a gente vai em São Paulo, a gente passa pela Paulista e a gente acha aquele lugar bem legal.
Acho que foi a primeira entrevista que o G1 fez no câmera 360, sei lá. Bom dia, gente. Bom dia. Que dia é hoje? Hoje é um dia antes do Lola. Utilizar as mãos. Vinícius, Oi, onde nós estamos indo agora? não sei. Estamos indo no Bourbon comprar calça, que a gente não teve patrocínio de calça. Ou seja, pessoas que fazem calças, nós estamos precisando de calça. Depois a gente vai ensaiar. Antes de partir pro ensaio na sexta-feira, a gente deu essa entrevista pro pessoal do Rocambole e foi legal porque foi nesse momento que o Gabriel chegou. Foi divertido, ele chegou e ficou na entrevista assim mesmo. E foi legal. Quando ele chegou, completou o grupinho. Depois a gente foi ensaiar, dar uma última ensaiada pro show com os técnicos. É bom também que a gente já ensaiou até os momentos de troca de palco, que são coisas que muitas vezes acabam comendo tempo e não é legal você ficar demorando muito entre as músicas. A gente queria fazer um show bem dinâmico, a gente não queria que a peteca caísse. A gente tava no clima legal, tava todo mundo a fim de fazer acontecer, embora tivesse essa agonia, né? Essa ansiedade que bate normalmente e tal. Fizemos as coisas tudo já montadas pro show, como seriam as ordens, o que os roadies iriam fazer. Nós fizemos toda essa organização. Mas assim, é só tomar cuidado pra o refrão não ficar mais pra trás do que o verso. É só isso. Porque o verso tava legal. O verso aí, o ritmo até que tava lento, na real. Teria imaginado antes ensaiar com o Marcelo Gross. É muito engraçado porque eu cresci ouvindo a música deles. Foi bem maneiro tocar com ele. E foi divertido também, foi tipo um aquecimento pro festival, já tava todo mundo já no clima, né? Faltando poucas horas pra partir pra lá. E depois disso a gente partiu pra casa pra tentar dormir.
foi brabo. Fica aquela coisa, caralho, amanhã vai ser o Lola. E a gente acordou muito cedo, porque tudo tem que ser muito cedo. O dia do show foi, né, uma coisa difícil de descrever, porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muito sentimento ao mesmo tempo, e o pessoal da equipe técnica também, todo mundo junto, então era uma coisa que dava uma segurança maior, você vê que tava todo mundo ali pra fazer a coisa acontecer. O dia começou cedo, a gente acordou cedinho, dali pegamos a van que nos levou até o autódromo de Interlagos. Chegar lá no espaço do Lola foi muito louco, porque parecia uma construção alien, né? Também, Pedro. Ela não é parecida. Aí eu... Oi, mãe, tudo bem? Assim, quer ver? Imagina como se eu estivesse na sala, me chama. Esse cara não sabe. Não quer dizer nada, não sabe. Fica vazando muito som, tipo, eu fico imaginando como dá essa dinâmica. E chegar lá e ver a Interlagos vazia, só com a estrutura do Lola, as bandeirinhas mexendo, foi muito louco. Eu fiquei imaginando, caraca, isso aqui vai estar lotado de gente. E foi uma energia bizarra, mesmo vazio. Nossa, tá lá embaixo. Nosso palco é aquele atrás. A gente toca lá atrás, Lá na puta que o pariu. Eu vou pegar um café porque eu mereço. Eu mereço um café. E aí foi tudo, cara, foi maravilha. Foi dia de princesa. A real é essa. Dia de banda tocando no Lollapalooza é um dia especial por si só, né? É um grande momento, por mais que esteja tocando cedo, tem todo um preparo, uma atenção para que as coisas deem certo, que deem de primeira. Vida de produtora, foda. A gente faz tudo, gente. A gente passa, a gente dobra, manga, a gente fala com o técnico de som. Com The Altos foi maravilhoso, cara. Eu já tive em situações bem peculiares ali no Lollapalooza, de problema técnico, de atraso, de equipamento que não chega. O The Altos tem um diferencial radical que são as vozes, né, cara? Praticamente todo o repertório do disco é galgado em melodias muito bonitas, com vozes abrindo. Isso, pra mim, é o diferencial da banda. Então eu vejo um potencial como compositores muito forte. Para mim, o grande lance no The Altos é o que pode acontecer daqui para frente no futuro com eles, nas próximas composições. Então, o futuro é do The Altos. Horário do show! Todo mundo tá aí? Show. Banda, participação especial. Tô aqui. Tá bom, todo mundo tá aí? Vou fazer chamada. Alô, guarda-sol lá, R$5. Água gelada, coquinho. Porra, uma água de coco ali direto, cortadinho. Rock and roll. Rock power. Imagina nosso som ampliado num palco desse tamanho. Só de pensar nisso já tava dando uma expectativa bem legal, assim. E a partir daí, cara, foi... Acho que cada um devia estar sentindo uma coisa, mas muito difícil de explicar. Claro, dava aquele nervoso pré-show, ainda pré-festival gigante, né? Que é diferente de qualquer outro show que a gente já fez, né? Tava todo mundo lá se abraçando e dando boa sorte, blá blá blá, aquela coisa toda. E batia aquela ansiedade bizarra. Naqueles 3 segundos antes de entrar no palco, que durou uma eternidade, né?
gente foi pro palco. Nossa, eu tava nervoso. Entrei, vi aquela multidão de gente. Impressionante. Tinha bastante gente já. A gente começou a tocar, aí que a adrenalina pegou mais pesada, né? Então, foi isso aí, metendo pau. Teve gente chegando correndo, se não me engano, pra assistir o show, né? Porque a gente tocou cedo, né? Então ainda tinha gente chegando. A primeira coisa que eu achei interessante é você entrar no palco, levantar o braço e a galera vibrar junto. E era bastante gente vibrando junto. Então só isso daí já deu uma tranquilidade bem legal de saber que tinha gente ali pra nos ver. Tinha gente que, assim, eu nunca vi na minha vida cantando, gente que eu nunca vi na minha vida dançando. A gente tinha ajuda também do telão, que fez o show ficar mais incrementado, né? Complementou o que a gente já estava fazendo como som. O telão deu certo, foi super mágico, tinha público deles ali esperando para ver eles, então foi realmente, como se diria, um momento lindo. Pelo menos entro num transe que eu não consigo pensar muito por fora além do que tá acontecendo ali. E foi um show muito legal, foi muito divertido tocar no Lola, ver as pessoas cantando a sua música, pessoas que você não conhece cantando a sua música também. Foi muito massa. Eu toquei como se estivesse tocando pros meus amigos mesmo, sei lá. Então a gente, como banda independente, um negócio ainda muito pequeno, era... tudo ali estava servindo, desde você construir um público novo, até a própria experiência de tocar num palco daquele, com uma estrutura daquela, você vê como é que vai fazer isso funcionar ali. Muito obrigado a todo mundo por chegar no fim do nosso show, a banda independente do Manaus está aqui nesse balcão todo ano, sempre uma banda independente da cena brasileira. Muito obrigado. Enfim, galera, vamos chamar um convidado especial para encerrar o show da gente.
gente. Quem conhece Cachorro Grande? Sim. Cachorro Grande? Isso. Maiores guitarristas. Atualmente. Vou chamar aqui o Marcelo Gross. Vou chamar as palmas também. Boa tarde, galera! Morra pra mim tocar com a melhor banda da nova geração do rock nacional. Passando de mão dos The Alps, que são foda! Quando o Gross entrou lá no palco, deu até uma confiança a mais, né? Porque ele é experiente, né? E tal. Então, foi bem maneiro. E o Marcelo Gross participando do nosso show para encerrar foi um momento assim também bem marcante, num dia que já tinha muita coisa marcante acontecendo. A banda se saiu muito bem e de qualquer forma, mesmo acho que tocou como se estivesse tocando num barzinho pequeno, sabe? Isso é uma diferença para uma banda hoje em dia, não ter medo do palco pelo seu tamanho, pela situação que está tocando. E o The Alps conseguiu essa diferença ali naquele dia, dominou o ambiente como se estivesse em casa. Isso foi bem legal. Eu sou o menino. Ela é o meu amor. Eu sou o amor todinho. O show foi fantástico. Acabar o show daquela forma, destruindo tudo, tocando loucamente My Generation, a presença do Gross tocando junto, foi caralho. O dia foi incrível e superou minhas expectativas. Eu nem esperava que aquilo fosse acontecer e quando aconteceu foi mais legal do que eu imaginava. Foi um trabalho bem feito. Achei missão cumprida. Muito obrigado,